E no verso 1, aqui o nosso Senhor dizendo: não turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Sabemos, igreja do Senhor, que há mais de 2000 anos atrás, Jesus um dia veio nessa terra. Jesus um dia veio neste mundo. E Ele fez uma promessa: que Ele iria para o céu, que Ele iria para o Pai, e Ele iria preparar um lugar para um dia voltar e buscar a sua igreja santa, voltar e buscar a sua igreja comprada, lavada e remida no sangue do Cordeiro. E essa promessa, igreja do Senhor, o nosso Senhor Jesus fez há mais de 2000 anos atrás. Mas hoje em dia, irmãos, nós estamos no cumprimento da palavra de Deus. A igreja do Senhor nunca passou por um momento tão difícil, irmãos, por tempos tão dificultosos como hoje. O amor dos irmãos, a Bíblia fala que nos últimos dias, que nos últimos tempos, por se multiplicar a iniquidade, o amor dos irmãos se esfriaria. Quantos irmãos que outrora estavam no nosso meio, quantos que outrora passou em cima desse altar, foram homens, mulheres de Deus, pregaram a palavra do Senhor e hoje não está mais conosco. Por quê, irmãos? Porque o amor de Deus esfriou no coração, porque deixou de crer na promessa do Senhor. Muitos irmãos, quantos, louvado o nome do Senhor, que fala até assim: mas eu fiquei na igreja 20, 30 anos, e Jesus falou que a vir não vem nada. Irmãos, é cumprimento da palavra de Deus. O amor de muitos se esfriar, irmãos, mas Jesus, irmãos, Ele vai voltar. Queira o homem, a mulher, creia, não queira, Jesus vai voltar, aleluia, porque a promessa dele, louvado é o nome do Senhor. E quando Jesus falou para nós: não turbe o vosso coração, credes em Deus, então é para nós crer somente nele. Não é para nós crermos em mais nada nesse mundo, irmãos. Nada que há embaixo do céu, em cima da terra. Não há para nós crermos em mais nada a não ser em Deus, a não ser na promessa do Senhor. A Bíblia chega a dizer que Deus, Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa com a sua promessa. Se Ele fez essa promessa é porque Ele vai voltar. Ele vai voltar, mas Ele vai levar para Ele somente aqueles que estiver preparado. E será que nós estamos preparados dentro da igreja? Aleluia! Irmãos, será que nós não estamos perdendo nosso tempo dentro da casa do Senhor? Aleluia! A Bíblia fala, irmãos, aleluia, para nós guardar os nossos pés ao entrar na casa do Senhor. A Bíblia fala, irmãos, aleluia, para nós estarmos vigilantes. E quantos que vêm para a igreja por vir, não dá mais crédito à voz de Deus. O pregador está pregando, a pregadora está pregando, a pessoa não está nem aí, está na igreja por vir, já está com o coração longe de Deus, aleluia. E nós sabemos, irmãos, que só vai subir, irmãos, aqueles que estiver preparado. É como a parábola das 10 virgens. Sabemos que era 10. E ali as 10 eram virgens, igreja do Senhor. Ali aquelas 10 moças eram virgens, mas somente 5 delas eram prudentes. Todas estavam na igreja, mas somente 5 estavam vigiando. 5 estavam orando. 5 estavam colocando azeite na sua vasilha. Mas as outras 5 também estavam dentro da igreja, mas estavam dormindo adormecida. Não estavam ouvindo a voz do Senhor. E a Bíblia fala, irmão, da parábola das 10 virgens, que à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai ao encontro. Aquelas 10 virgens, creio eu, irmãos, aleluia, aquelas irmãs que estavam perseverando na oração, na vigilância, no clamor. Quando ela ouviu a voz do noivo, elas disseram: eis-me aqui, Senhor, aleluia. Elas se
vosso azeite. Me arruma um pouco do vosso azeite. O que as prudentes disseram para as loucas. Não seja caso que falte a nós e a vós, mas ide antes ao que o vede e comprai-o para vós. Igreja, essa palavra de Deus, ela se enquadra muito bem nos dias de hoje. Quantas vezes nós entramos dentro da igreja, nós temos aquela frieza espiritual, aleluia. Nós oramos, clamamos, pedimos ao Senhor: Senhor, tira do meio do teu povo todo pecado, Senhor. Tudo aquilo, Senhor, que tenta impedir a obra do Senhor, arranca do meio do teu povo, irmãos, aleluia. Mas muitas das vezes a frieza, a fraqueza espiritual vem daquelas virgens loucas que não estão buscando a Deus, daquelas que vêm para a igreja, mas não estão com o coração voltado ao Senhor. Oh, igreja do Senhor. E as virgens prudentes disseram para loucas: vai para o que eu vende e comprai-o para vós. E elas saíram, irmãos. E quando aquelas virgens loucas saíram para comprar o azeite, eis que chegou o noivo, aleluia. E aquelas que estavam preparadas entraram para as bodas do Cordeiro. Louvado é o nome do Senhor. Igreja do Senhor, assim somos nós. O que adianta, irmã, você está dentro da igreja. Hoje é culto doutrinário, é o Senhor que está falando. O que adianta você estar dentro da igreja e não estar vigiando? Eu falo, irmãos, eu sempre falo isso: vigiar dentro da igreja é fácil. Os obreiros colocam ali um terno, uma gravata, pega a Bíblia Sagrada, as irmãs pegam, colocam o guarda-pó de obreira. Mas será que lá no teu lado você está vigiando? Será que lá no teu trabalho você está dando, aleluia, Jesus, o exemplo de uma serva, de um servo de Deus, até mesmo para a tua vizinhança, aonde você mora? Quantas das vezes, irmãos, somos afrontados pelos vizinhos, por pessoas que não servem a Deus, mas ali nós temos que mostrar que nós somos servos do Senhor, que nós somos servos do Deus vivo, que nós vamos contender, aleluia, com aqueles que estão lá fora. Mas aqui, igreja do Senhor, a palavra de Deus falando para nós: não turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Igreja do Senhor, se Jesus disse que na casa do meu Pai há muita morada, é sinal que há lugar para mim, para você. É sinal que há lugar para toda a igreja do Senhor. Lá no céu, irmãos, creio eu, irmãos, que a morada lá é tão grande, a morada lá é eterna, irmãos, que para cada cantinho o Senhor já tem um lugar para cada um de nós ficar. Mas como que eu vou querer morar na morada do Senhor se eu não falo com a minha irmã, se eu guardo mágoa da minha irmã? Irmã, o mesmo céu que eu vou morar é o céu que você vai morar, aleluia. O mesmo céu de glória que o Senhor foi preparar para mim, Ele foi preparar para você. Nós vamos morar no mesmo céu, igreja do Senhor. O Senhor foi preparar o céu de glória, aleluia. Deus foi preparar um lugar de glória para nós. Mas nós temos que ter o nosso coração puro, como diz aqui no livro de Salmo, aleluia, Salmo de número 15, aquele que é limpo de mão e puro de coração, esse é o verdadeiro cidadão, homem e mulher que vai morar no céu, aleluia. Aquele que não guarda mágoa no coração. Oh, igreja do Senhor, não é fácil. Os irmãos que servem a Deus sabem que não é fácil servir a Deus. Muitas das vezes, irmão, nós temos que nos humilhar, temos que aprender com Jesus e sofrer calado, aleluia. Colocar diante do Senhor todas as coisas, irmãos, aleluia, para nós não perder a nossa salvação. Quantas vezes, irmãos, que nós temos que colocar tudo diante do Senhor para nós não perder a nossa comunhão, aleluia. Porque o Senhor foi preparar um céu de glória, e Ele vai vir um dia, irmãos, e Ele vai vir para nos levar.
preparado para este dia, igreja do Senhor, porque o Senhor diz: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando, aqui o Senhor Jesus falando, irmãos, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. Olha a promessa de Jesus. Ele dizendo: e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Aleluia. Para onde eu estiver, estejais também. Igreja do Senhor, igreja de Deus, irmãos que está aqui nessa noite, o Senhor não quer que nós se perca. O Senhor Jesus não quer que nenhum de nós se perca, irmãos. Porque Jesus, irmãos, Ele deu a sua vida lá no alto da cruz do Calvário. Ali, irmãos, o Senhor levou sobre si todos os nossos pecados. Ali o Senhor Jesus levou sobre si todas as nossas iniquidades, para que hoje nós fôssemos salvos pelo Senhor. Igreja do Senhor, vamos aprender cada dia mais a servir a Deus na luz dessa palavra. Vamos pedir que o Senhor nos ensine a servir a Ele, sem olhar para o lado, sem olhar para o irmão, para a irmã, para aquele que nos ofende. Muitas das vezes, irmãos, chegamos na igreja, irmãos, eu lembro do hino dos irmãos Daniel e Samuel. Quantas das vezes, irmãos, nós chegamos na igreja, dobramos o joelho, ali nós choramos. Nós só choramos, irmãos, aleluia, e pedimos força para o Senhor para vencer. Porque se nós olharmos, irmão, para o que acontece, até mesmo dentro da igreja, se nós olharmos para o que acontece ao nosso lado, igreja do Senhor, nós não permanecemos, aleluia. Mas quando nós olhamos para Jesus, Ele nos dá força, Ele nos dá graça, Ele nos ajuda a vencer na caminhada. Nós temos que ficar, irmãos, como diz o Salmo 23. Aleluia, Jesus. Salmo 121, não é Salmo 23, Salmo 121. Eleva os teus olhos para os montes. E de onde vem o meu socorro? O nosso socorro vem de Deus. O meu socorro vem do Senhor. Muitas das vezes, irmãos, a gente está tão aflito, a gente está passando por prova tão grande, que a gente chega na igreja, muitas das vezes quer desabafar. E Deus prepara as pessoas certas para nós pedirmos oração. Mas, irmãos, o nosso socorro, ele vem do Senhor. Eleva os nossos olhos aos montes. Da onde vem o meu socorro? O nosso socorro vem somente da parte de Deus. Aleluia. Muitas vezes, minha irmã, eu posso te ajudar em oração. Eu posso te ajudar, meu irmão, em oração. Mas o teu socorro vai vir do Senhor. É o Senhor que vai te dar força. É o Senhor que vai te dar graça para você prosseguir na caminhada. Louvado o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. E aqui a palavra do Senhor nos dizendo, irmãos, no versículo 4: e já sabeis para onde vou, e conheceis o caminho. Mas sempre é aquele que não crê, né, irmãos? E aqui aparece Tomé. Louvado é o nome do Senhor. Versículo 5: disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Tomé, irmãos, que andava ali com Jesus, falou: Senhor, nós não sabemos para onde vai. Como não sabia, irmãos? Aleluia. Tomé disse para Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde o Senhor vai. Se ele tinha feito uma promessa, se Jesus tinha feito uma promessa aos seus discípulos, que ele iria para o Pai, voltaria para buscar a eles. Aí Tomé vai e diz para o Senhor: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? No versículo 6, Jesus disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Igreja do Senhor, o caminho é Jesus. A Bíblia diz que só há dois caminhos, irmãos. Só há dois caminhos: o caminho da salvação, o caminho da perdição. Aqui a palavra do Senhor está nos dizendo que Jesus é o caminho
caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. Se você já levantou a sua mão, se você já confessou os teus pecados, se você já aceitou a Jesus Cristo, você está no caminho que te conduzirá à vida eterna. Ô igreja do Senhor, vamos ficar com essa palavra. Vamos ficar com a palavra de Deus. Nós podemos louvar o nome do Senhor. Pode louvar, pode exaltar o nome do Senhor. Vamos, igreja do Senhor, nessa noite, ficar com a palavra do Senhor. Não turbe o vosso coração. Crede no Senhor. Crede também em mim. Deus vai preparar um lugar, irmãos. E muito em breve Ele virá buscar a sua igreja. Uma igreja santa, uma igreja lavada, uma igreja remida. E que possamos nós, irmãos, no dia da vinda de Jesus, estarmos preparados e dizer: ora vem, Senhor Jesus. Quem recebe essa palavra? Sentado mesmo, irmãos, diga comigo: glória ao Pai.